Olá, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Viana Patrício e trabalho com design e a parte do web design há bastante tempo e venho aqui no canal trazer e compartilhar algumas dicas com vocês. Para essa aula, para esse vídeo, nós vamos falar sobre como escolher e quais os critérios que vai levar a gente a definir a melhor hospedagem de site. No caso, a gente vai estar focalizando na hospedagem para a instalação do WordPress, para criar seu site com o WordPress, ok? E esse vídeo, ele faz parte de uma série de outros vídeos relacionados à hospedagem e eu vou deixar aqui embaixo na descrição os demais links dos vídeos relacionados a esse assunto, que é meio que uma sequência que a gente tem de vídeos que vão levar desde a gente compreender qual a melhor hospedagem de sites até fazer o processo de instalação do WordPress, ok? Mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, já deixasse o seu like e clicasse no sininho para receber as notificações. Sempre que a gente postar novidade, você vai receber em primeira mão. E eu vou deixar também aqui embaixo o link para alguns cursos que eu tenho na área de design e web design que pode ajudar você aí que está começando, você que está querendo entender como é esse mundo da parte de criação de site e de design. E para a gente começar essa aula, eu vou trazer aqui algumas perguntas, eu vou colocar aqui na tela, que vai direcionar a gente a perceber qual a melhor hospedagem de site, tendo em vista a nossa necessidade, né? Então, a primeira, que tipo de site você deseja hospedar? Essa é uma pergunta que vai direcionar justamente a você entender qual a necessidade de servidor, qual a necessidade de ambiente que você vai ter perante o seu site. Ah, Viana, é um site que vai precisar de PHP, então o servidor ele vai ter que ter instalado o PHP. Ah, é um site que vai rodar Node, então tem que procurar hospedagens voltadas que suportam Node.js. Então, assim, o foco do que eu vou trazer aqui está direcionado a quem vai estar trabalhando com sites PHP, especificamente com WordPress. Então, essa primeira característica do tipo de site está relacionada a, digamos, a programação, a qual site que você vai ter em termos de estrutura, né, de plataforma. No nosso caso, como eu falei, de WordPress, a gente vai focalizar aqui nessa parte. A segunda pergunta, né, que encaminha a dimensão do seu site, o tamanho dele, que é um site com tráfego alto? Vai ter muitas visitas, o seu site vai receber muitas visitas? Ah, Viana, eu não sei isso, eu não tenho ideia. Então, provavelmente, se você não tem essa ideia, é porque você está começando. Então, se você está começando, não precisa partir para algo já grande, a não ser que você faça parte de um projeto, de uma equipe que já tenha como proposta um portal, algo muito grande, que já desde o início vocês vão investir em campanha de divulgação, então já sabe que o tráfego vai ser alto. Mas se você está começando, se é um site pequeno, eu vou falar já que tipo de hospedagem que pode ser, mas não precisa se preocupar tanto com isso. Mais na frente você vai poder migrar para um outro servidor, para um outro tipo de hospedagem, ok? Então isso vai encaminhar também que você perceba qual a média de visita diária que vai receber o seu site. O terceiro ponto é quantos sites você deseja hospedar. Claro que se você tiver assim, já uma demanda de clientes específicas, você já tem alguns clientes, você quer migrar, então você já tem essa noção. Mas se você também está começando e não sabe ainda quantos sites você vai ter que hospedar, a gente vai falar um pouquinho mais na frente como que vai encaminhar essa sua escolha dentro desse seu perfil que está iniciando ou que você já tem alguns sites que deseja migrar. E por último, você tem conhecimentos básicos ou avançados em hospedagem. Mais especificamente na área de servidor, de Linux. Isso também vai direcionar se você vai poder contratar já de início um VPS, que eu vou falar já o que é, ou se você vai iniciar na hospedagem compartilhada. Então veja que é um conjunto de variáveis que vai levar você a escolher a melhor hospedagem. Ah, Viana, você está falando, e eu queria saber já qual a melhor hospedagem de sites, porque eu quero contratar e pronto, eu não quero saber tudo isso. Mas entenda que você compreender um pouco dessa parte técnica vai lhe dar know-how, vai lhe dar experiência para mais na frente você saber lidar com algumas determinadas situações e até mesmo explicar para o seu cliente, explicar para alguns profissionais que não entendem essa parte específica. Então você compreender o que eu vou trazer um pouco mais agora nessa tela, nessa próxima tela, vai favorecer com que você entenda de fato, você não fique tão dependente de informações dos outros e vai favorecer com que você possa demonstrar esse conhecimento para os seus potenciais clientes. E aí eu vou estar apresentando essa tela aqui para vocês, que vocês podem ver que traz a perspectiva de três, digamos, tipos de servidores ou tipos de hospedagens, que é a hospedagem compartilhada, o VPS e o servidor dedicado. Ah, Viana, isso vai ficar muito complicado, eu queria simplificar. Bem,
queria que você simplificasse. Basicamente, o que a gente vai definir aqui é justamente responder aquelas perguntas que a gente fez na primeira tela e entender qual desses tipos de hospedagem vai se encaixar para o nosso perfil. De antemão, eu queria dizer que a maioria das hospedagens que ofertam serviços estão direcionando para o cliente comprar a hospedagem compartilhada. Por quê? Porque a maioria dos cenários existentes, a maioria das pessoas que estão começando, querem algo acessível, não precisam de recursos muito altos, apenas precisam estar na internet, tem uma página comum, simples. Então, o serviço de hospedagem compartilhada vai servir plenamente. Mas tem pessoas que já têm projetos, já sites que têm uma demanda um pouco maior, e aí vai exigir mais capacidade de processamento do servidor. E a hospedagem compartilhada ela vai ficar um pouco aquém. Então, Viana, sintetiza para a gente entender o que é hospedagem compartilhada, o que é VPS e o que é o servidor dedicado. Então, vamos lá. É o seguinte, através dessas imagenzinhas que vocês podem ver na tela, a gente vai tentar fazer uma compreensão, ok? Então, imaginemos que existe lá na empresa de hospedagem um servidor. Vamos pensar primeiro na hospedagem compartilhada. Tem um servidor e dentro desse servidor, que esse servidor tem uma memória, tem uma CPU, tem as características de potencialidade de processamento. Então, dentro desse servidor, a gente vai ter como se fossem vários diretórios, várias pastinhas, que seriam como se fossem os cPanels, né? Ou mesmo as revendas da hospedagem. E dentro dessas pastinhas, a gente pode colocar um site ou vários sites, dependendo do nosso plano. Mas notem que eles estão todos em um mesmo servidor. Então, os sites estão compartilhando os recursos dessa hospedagem. Então, não há uma separação do quanto de memória vai ter para esse, do quanto de processamento vai ter para esse, para esse, para esse. Até tem, mas um acaba prejudicando o outro porque não há uma limitação realmente física ou mesmo virtual do que um site pode atrapalhar no outro. Então, Viana, essas pastinhas aqui são os meus sites? Não, na verdade, pode ser que dentro dessa pastinha aqui, digamos na primeira, é a hospedagem que você contratou. E aqui dentro podem ter várias outras pastinhas dos outros sites. Mas aqui do lado já tem de uma outra pessoa, que não tem nada a ver com você, de um outro cliente que está dentro do mesmo servidor. Então, vocês estão compartilhando os mesmos recursos. O que é que isso pode acontecer? Pode acontecer do site do seu vizinho, que está dentro do mesmo servidor, receber um pico intenso de tráfego e acabar prejudicando o seu, assim como o seu pode acabar prejudicando o de outra pessoa. Viana, então, poxa, eu não quero hospedagem compartilhada. Calma, não é bem assim. Para gente que está começando, para alguns clientes que estão começando, esse é um plano ideal, porque o custo dele é bem acessível. E você vai perceber no dia a dia se você precisa, né, migrar mais para frente. Você vai perceber, aumentou muito o número de visitas, está exigindo muito do seu servidor, o seu site está ficando muito lento, então você tem muitos sites que tem muitas visitas, então você vai ter que começar a perceber se é a hora de migrar para essa segunda perspectiva aqui, que é o VPS, que dentro desse intermédio de hospedagem compartilhada, VPS servidor dedicado, é o que a maioria dos sites de médio porte ficam enquadrados. A maioria dos sites de pessoas que estão iniciando, a maioria dos sites de uma perspectiva geral é a hospedagem compartilhada, ok? E são os planos que a gente vai focalizar em futuros vídeos, vai explicar. A segunda perspectiva é o VPS. Viana, você vai falar sobre VPS, em um outro vídeo à parte, eu vou estar explicando qual o melhor VPS para alguns projetos que eu me utilizo de WordPress que tem uma demanda muito grande, que VPS que eu utilizo. Você pode olhar aqui nos links, eu vou deixar aqui embaixo também qual vai ser essa aula que eu vou estar falando sobre VPS, mas para essa aula a gente precisa entender essas características. Viana, e o servidor dedicado? Geralmente é um site, é uma plataforma muito grande, robusta, que exige realmente um servidor que seja dedicado para aquele site. Viana, você pulou, não falou do VPS. O VPS é o seguinte, a gente vai ter uma máquina física, só que dentro dessa máquina física a gente vai ter alguns servidores virtuais privados. Ou seja, o servidor aqui, na hora que forem criar o VPS, né? Na hora que a empresa criar o VPS para você, quando você for contratar, você vai dizer, eu quero que o meu VPS tenha 2 GB de memória RAM, 25 GB de HD e tanto de processamento.
Então, o seu site vai ficar condicionado, vai ter aqueles recursos quase, digamos assim, que semi-dedicados, né? Não é 100% dedicado porque não é uma máquina física própria alocada só para o seu site. É um servidor virtual dentro de uma máquina física. Mas note que já há um certo isolamento, porque não é só uma questão de divisão de pastas, de diretórios, né? Não é uma questão de divisão apenas estrutural. Você vai ter sim um servidor virtual privado que vai ter uma memória RAM, que vai ter um processamento específico para aquele servidor. Então, assim, tem um site já intermediário com um pico de visita muito grande, está sentindo ele lento dentro de uma hospedagem compartilhada, vamos parar para pensar se não é hora de buscar um VPS. E se você está com um projeto de uma grande empresa, que essa grande empresa vai exigir bastante recurso, claro que você aí já vai estar dentro de uma equipe, vai precisar de uma equipe, né? Vai estar junto de uma equipe de TI e vão analisar qual a melhor perspectiva de servidor dedicado. Eu não vou abordar muito a parte de servidor dedicado, porque é algo muito específico para um público bem restrito e geralmente quem já está nessa área já compreende esse assunto. Eu vou focalizar nesse vídeo em falar sobre hospedagem compartilhada e em outros vídeos a gente vai falar sobre VPS, ok? Então, quais os critérios que a gente vai estabelecer para escolher a melhor hospedagem compartilhada? Eu acho que é isso que vocês estavam querendo saber, depois de entender essas diferenças. Ah, Viana, existem diferenças entre hospedagens compartilhadas? Claro que existe. Existem até planos diferentes entre hospedagens compartilhadas. Mas eu vou falar aqui sobre alguns dos critérios que eu acabei estabelecendo ao longo de mais de 15 anos que trabalho e pesquisando, estudando sobre hospedagens, né? Porque eu trabalho com alguns clientes, então eu preciso ter um melhor site, até pelos meus sites também, uma melhor hospedagem, um melhor custo-benefício. E eu vou falar aqui sobre alguns critérios que são importantes. O primeiro, que eu vou ler aqui com vocês na tela, é o reconhecimento social e o tempo de mercado. A Viana, saiu uma hospedagem que ela é muito barata, tá muito bacana, um preço muito interessante, muito atrativo. Vou colocar meu site lá porque tá barato. Calma que o barato pode sair caro. Eu falo isso por experiência própria. Logo no início, né, quando eu estava pesquisando, cheguei a achar hospedagem que cobrava R$2 por mês, R$1 por mês, R$1,99. Aí eu disse, é aqui, porque esse preço tá excelente. E aí a hospedagem vivia offline, a hospedagem não tinha um uptime bom, né, e não tinha um reconhecimento social. Então acabei sofrendo, o site ficando offline, o cliente reclamando. Então é bom você conhecer se é uma marca que já seja reconhecida. Se é uma marca que está iniciando, você pode começar algum teste com ela. Claro que eu não estou dizendo que você tem que descartar e ficar só com as tradicionais, mas o reconhecimento social e o tempo de mercado, principalmente para quem está começando e não compreende, é um dos fatores que vai te levar a escolher a hospedagem. Eu acabei até adiantando o uptime e velocidade de resposta do servidor. Como que você vai saber isso? Você pode pesquisar, no site vai dizer, mas muitas das vezes a resposta talvez não seja tão fidedigna com a realidade. Então, às vezes, você vai ter que apanhar um pouco. Contratou a hospedagem, tá ali com... Claro que eu vou dizer uma que eu já uso e considero boa. Já eu vou falar para vocês qual o nome da hospedagem que eu me utilizo, que é o que vocês querem saber. Mas eu acho que como esse vídeo é para eu explicar para vocês entenderem os critérios de escolha, não bastaria eu abrir aqui o vídeo, e eu acho que vocês também não iam querer isso, e dizer a melhor hospedagem é a X, escolham ela. Não é esse o sentido do vídeo que eu estou trazendo. Eu quero que vocês entendam o que me leva a direcionar essa hospedagem e entendam como que vocês também podem, de repente, fazer a escolha de vocês e testarem outras hospedagens. Então esse uptime significa o tempo que o seu site permanece, digamos, online. É a disponibilidade dele. O ideal é que seja 100%, que seu site nunca fique offline, mas geralmente as hospedagens variam aí e colocam que é 99.9, 99.8, mas fica algo bem subjetivo, então não dá para estabelecer um critério só observando. Isso você vai ter que testar e conhecer se é um uptime bom ou não. A qualidade do suporte técnico. Isso é muito importante. Para mim, é um dos fatores primordiais. Porque você está tendo algum problema com a sua hospedagem. Site, ele tem que ficar online. Então, se você está tendo alguma dificuldade com o seu site, alguma dificuldade com a disponibilidade dele online, e você ainda tem um suporte técnico que não atende, que é ineficaz, que não lhe responde, que demora, que não presta, poxa, isso é muito ruim. Então, assim, eu tive experiências de ter... na verdade, eu já tive hospedagens aqui no Brasil e lá fora.
E teve vezes que o suporte de fora era muito melhor que aqui do Brasil. Não estou dizendo que o do Brasil é ruim, mas eu já tive cases, né, de hospedagens como a GreenDix que eu utilizei lá fora, que tinha um suporte excelente, enquanto tinha algumas aqui, como o da Wallhost, que às vezes deixou a desejar. Não estou dizendo que a Wallhost é ruim, mas em algumas conversas que eu tive ficou meio aquém. Mas isso faz muito tempo, essa parte da Wallhost. Faz bastante tempo que eu não testo a Wallhost, então não posso bater o martelo final quanto a isso. Já já eu vou falar mais sobre outros tipos de hospedagens. Um outro ponto, painel de controle e as ferramentas que estão disponíveis, né? Eu sugiro que quem está começando opte por uma hospedagem que tem cPanel, né? O que é o cPanel? É uma marcazinha, é um painel de controle, digamos que tem uma marca própria e que tem várias ferramentas, é o maior painel de controle mais consolidado, só que algumas hospedagens optam por ter um painel próprio. O que isso acontece? O cPanel já é bastante consolidado, então tem muitas ferramentas e tem muitos vídeos tutoriais ensinando a criar redirecionamentos, a criar caixa de e-mail, a criar subdomínio. Não quero dizer que as hospedagens que têm painel próprio não prestam, que não funcionam, não é isso. Mas eu quero dizer que se um ponto que você possa considerar na hora da escolha for definidor e for critério, digamos que desempate, a questão do painel de controle, opte por hospedagens que já tenham o cPanel, que vai favorecer bastante, ok? Deixa eu ver aqui. Preço, forma de pagamento e descontos ofertados. Claro que isso é o que todo mundo procura, né? Um preço bom, as formas de pagamento facilitada e os descontos, né? É muito importante que você veja que às vezes uma mensalidade pode ser mais barata, mas de repente ela não te oferece um desconto a longo prazo. Se você contratar por 1 ano, 2 anos, tem hospedagens que dão um desconto bem maior, que dão domínio gratuito, tem o SSL gratuito, enquanto tem outros que colocam o preço da hospedagem barato, mas não dão nada disso e cada coisa que você vai precisando vai aumentando o valor e não fica tão legal. Ok? Então, assim, esses são alguns dos critérios. Agora vamos à parte mais importante, que acho que vocês queriam saber qual a melhor hospedagem. Bem, hoje eu tenho 2 ou 3, na verdade cerca de 4 hospedagens, vindo aqui a minha memória, são mais ou menos 4 que eu me utilizo, ok? Algumas para registro de domínio, algumas que são para VPS, né? E outras que são o mais comum, que é a hospedagem compartilhada. Eu vou deixar o link aí, vocês podem ver na tela e vou deixar aqui embaixo também, vai ser o link primeiro que eu vou deixar, que é o link para a página onde eu vou indicar a hospedagem que hoje eu mais me utilizo já com cupom de desconto. Então vocês vão acessar https:/vianapatricio.com.br/hospedagem. Lá eu vou colocar o bannerzinho para vocês clicarem na hospedagem que eu estou indicando. Por que eu vou deixar esse link e não simplesmente vou falar qual a melhor hospedagem? Porque é o seguinte, pode ser que daqui a 2, 3 anos eu perceba que essa hospedagem que eu indiquei agora não está mais sendo a melhor. Então eu vou mudar nessa página o link, o banner, então assim o vídeo não vai ficar tipo ultrapassado. Como é uma coisa que pode variar, claro que você fala assim, Viana, você tem alguma relação de afiliação? Eu tenho com várias, né? Mas eu sempre vou procurar deixar a que realmente está atendendo melhor. E para você saber qual é essa que hoje eu estou indicando, mas pode ser que no futuro mude, hoje é que eu estou indicando como dentro desses critérios que eu falei de suporte, de disponibilidade, tudo que eu falei é a HostGator. Eu vou mostrar aqui nessa próxima tela várias hospedagens para vocês terem uma noção assim que eu estou falando realmente com propriedade, né? Que realmente não é tipo assim, a Viana é afiliado da HostGator, por isso que ele está indicando. Não, eu também sou afiliado da Ambler, posso ser afiliado de qualquer outro tipo de hospedagem, já fui também, mas o que me interessa aqui é trazer o que hoje eu indico para a maioria das pessoas, para os meus alunos, como eu falei. Hoje, na verdade, eu tenho cerca, eu acho que de 18 mil alunos já. Já fiz muitos sites. E o que eu trago aqui é mais para vocês entenderem. Vocês viram que eu falei todos os critérios antes de falar. Hoje eu indico a HostGator. Pode ser que amanhã eu já esteja indicando outra. Viana, é porque de repente ela está ali pagando mais de afiliação. Não, não é isso. Realmente eu vou indicar aquilo que eu estou vendo como um bom serviço, que continua com um uptime bom, que continua com um suporte técnico interessante. Mas aqui na tela eu trago algumas das hospedagens que eu já tive a oportunidade ou de contratar, ou de fazer algum serviço por um cliente, ou de simplesmente registrar um domínio, mas já tive experiência com a Namecheap, com a GoDaddy,
com a HostDime, Hostium Plus, GreenDix, LocalWeb, KingHost, iCorn, Wallhost, Ambler e HostGator. Hoje a que eu estou indicando é a HostGator por esses critérios que eu falei anteriormente: reconhecimento social, tempo de mercado, uptime, velocidade de resposta, qualidade do suporte técnico, que é incrível. Tenho muitos alunos que têm dificuldade, estão iniciando e às vezes passam por alguns problemas. Toda vez que eu digo, fala lá com o suporte, eles meio que resolvem. Não, o suporte me ajudou, isso foi resolvido, né? Questão de DNS, de configuração de servidor, alguns probleminhas eles acabam resolvendo. O painel de controle é o cPanel. O preço é excelente, vocês podem ver. Eles sempre estão em promoção e sempre que eu tiver um cupom de promoção, eu vou estar atualizando e colocando nessa página. Então, deixa eu voltar aqui também. Eles têm SSL gratuito, tem domínio grátis se você contratar por mais tempo, né? Então, assim, foram esses os critérios que eu estabeleci. Existem outros que a gente poderia tecer algumas considerações. Eu não vou aqui, denegrir a imagem de algumas empresas, porque, como eu falei, eu utilizei bastante tempo, então isso muda de tempo para tempo. Viana, pode ser que daqui a 1, 2, 3 anos a HostGator não esteja legal? Pode ser. Por que pode ser? Porque de repente ela pode ampliar tanto e não ter a demanda suficiente para aguentar o suporte, tudo mais. Isso vai depender da estratégia administrativa, de questões muito relativas fora o que cabe a gente. Então, assim, são esses pontos que eu queria trazer. Num outro vídeo eu vou falar sobre os tipos de planos, quais os tipos de planos dentro dessa perspectiva aqui de hospedagem compartilhada, que tem de revenda, hospedagem de site, WordPress, tem vários planozinhos. Em um outro vídeo eu vou falar sobre isso. Vou falar também como instalar, como contratar o domínio, como registrar o domínio, como instalar SSL, como instalar o WordPress. E depois a gente vai ver também a parte de VPS, como configurar, como contratar um VPS, qual o melhor VPS. Tudo isso a gente vai ter ao longo dos próximos vídeos. E eu vou colocar os links, assim que eu for atualizando, eu vou colocando os links aqui embaixo na descrição. E aí você pode acompanhar também. E tanto você pode acompanhar como aqui, como acessar o meu blog, vianapatricio.com.br. Lá eu também tenho uma parte de cursos que você pode estar vendo. São cursos bem acessíveis que você pode fazer para ampliar o seu conhecimento. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até uma próxima videoaula. Até lá!